Então, uma boa tarde, os irmãos, os pontuais, a bênção que chega, o povo que chega na hora. Deus seja louvado. Eu vou sumir agora. Dani já vai começar o estudo e depois da oração a gente já entra direto no estudo Bíblia, né? E o guia de estudos Fundamentos da Fé. Aí no final, Dani, depois você termina a oração final, você faz a oração final, aí eu encerro a gravação para poder mostrar aqui o guia de novo, tá? É para apresentar o guia agora, no início? Pode ser, sim, é bom, início e fim, porque às vezes, né, chega atrasado, pega no final, chegou cedo, pega no início, né? Então pronto, fica à vontade. Só colocar aqui no modo avião. Então, uma boa tarde a todos, feliz sábado. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, mas antes vamos orar ao nosso Deus. Convido a todos para, da maneira que nós estamos, orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós nesse dia. Nesse momento, nós te pedimos, Senhor, pelo estudo, a tua palavra será aberta. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estudarmos a tua santa palavra, que é viva e eficaz. Nesse momento, rogamos pelo teu Santo Espírito, para que possa conduzir esse estudo, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta tarde. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Está aparecendo a tela para todos? Tá certinho. Nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudo, temos efetuado toda semana, do Guia de Estudos, né, Fundamentos da Fé. E o tema dessa semana é o tema 6, o Novo Nascimento. E iniciaremos com a introdução, né? Eu coloquei uma parte só da introdução, que tem no Guia de Estudos, para que a gente possa adentrar o assunto. E diz assim: Jesus declarou a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Com essas palavras, ele nos revela que o novo nascimento não se trata de uma mudança superficial, mas de uma transformação profunda e completa de nossa natureza. Esse novo nascimento é uma obra divina que começa quando entregamos nossa vida a Cristo, permitindo que o Espírito Santo opere em nós, renovando nossa mente e nosso coração. E a primeira pergunta do estudo de hoje diz assim: o que significa nascer da água e do Espírito, segundo as palavras de Jesus? Abaixo tem algumas referências, nós não iremos ler todas, eu trouxe apenas algumas, para que possamos avançar. E o primeiro texto de hoje diz assim: Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nesse relato bíblico de João capítulo 3, trata-se de uma conversa, né, como nós sabemos, de Jesus com Nicodemos. E respondendo à pergunta, quando Cristo faz a pergunta, o texto faz a pergunta, né? Nascer da água e do Espírito, o que é que isso significa? Segundo as palavras de Jesus. Quando Nicodemos vai ao encontro de Cristo, ele tinha em alta conta a sua própria justiça. Ele acreditava que os seus talentos, a sua liberalidade, tudo isso tinha uma garantia no reino dos céus. Sabemos que ele era fariseu e que os fariseus tinham em alta conta a sua própria justiça. E Cristo, quando ele está ali conversando com Nicodemos, ele é cirúrgico e ele é direto no ponto. É necessário que você nasça de novo. E isso, para ele, fere um pouco o seu orgulho. Por quê? Como eu disse, ele tinha em alta conta a sua própria justiça. Então, diante dos homens, Nicodemos era um homem
que tinha um lugar certo no reino de Deus, porque exteriormente ele era um bom cidadão, ele representava tudo aquilo que as pessoas julgam que lhes dará entrada no reino de Deus. Mas Cristo, que leu o coração, ele mostra a real necessidade de Nicodemos, que é nascer. E aqui o texto de Tito vai nos trazer justamente essa afirmação. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O texto anterior diz que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascimento segundo a carne, ele não nos dá uma entrada no reino dos céus, mas é preciso uma regeneração e uma renovação que só o Espírito Santo pode efetuar na nossa vida. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então, aqui, no final desse verso, nós temos o destaque, eu destaquei essa, pela palavra de Deus. Então, como é que esse novo nascimento, ele pode ser, como é que nós podemos nascer de novo? E o texto de 1 Pedro 1,23, ele é muito importante para que a gente possa entender que esse novo nascimento, ele é operado também através da palavra de Deus. E na pergunta de número 2, diz assim, por que o novo nascimento é necessário para ver o reino de Deus? Como nós vimos anteriormente, quando Cristo disse que o que é nascido da carne é carne, então, nós podemos entender que, uma vez, quando nós estudamos, né, sobre a queda do homem, nós estudamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos que, quando os nossos primeiros pais escolheram pecar, eles também se separaram de Deus. Então, a nossa imagem, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Naquele momento, o pecado, ele desconfigura o ser humano. E agora, todos os desejos e as inclinações são para as más propensões. Então, o desejo natural, o homem natural, ele se inclina para aquilo que é da carne, então para o que é do espírito. Então, por isso que é necessário o novo nascimento. A redenção, né, em Cristo Jesus, a imagem de Deus sendo restaurada de novo no ser humano. E o texto de Efésios, ele vai nos dizer justamente o nosso estado. Ele nos confronta e nos mostra o nosso real estado sem Cristo. E ele diz assim, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhaste, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar. E uma questão bem interessante nesse texto, como fala assim, o príncipe, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar. Uma coisa que muitas vezes, quando nós que somos cristãos, a gente tem uma ideia, muitas vezes, superficial sobre o que é mundanismo. Porque muitas vezes a gente atribui o mundanismo, viver conforme o mundo, se você viver em bebedices, nos prazeres da carne que esse mundo oferece. Mas tudo aquilo que é do reino do príncipe das trevas se constitui ser um mundano. Né? Então, mesmo que a pessoa ela não pratique, por exemplo, como nós podemos, uma pessoa religiosa que esteja, digamos, vivendo uma religiosidade exterior, mas aquela pessoa, ela está no mundo, ela é mundana. Por quê? Porque ela vive conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nesses versos, nós podemos ver a situação que se encontra aquele que está destituído da justiça de Cristo.
Por isso que é necessário um novo nascimento. Porque todos os pensamentos, seus desígnios, são maus, né? Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Então, veja, o homem natural, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o homem natural, ele não tem apreço pelas coisas celestiais. Ele não tem apreço por ter o caráter de Cristo em sua vida. Lá em Isaías 53, é nos dito assim, que não havia beleza, né, em Cristo, não havia nada que nos agradasse. Então, quando o profeta Isaías, essa profecia messiânica, né, dele a respeito de Cristo, Cristo veio para os que eram seus, para os seus, e os seus o rejeitaram. E você vê que ali no relato bíblico é dito que eles não eram atraídos por Cristo. Que a beleza do caráter de Cristo não atraía a eles. Então, o homem natural, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus. Pelo contrário, o que é que eles diziam acerca de Jesus? Tens demônio. Mesmo Cristo sendo Deus em forma humana, representando perfeitamente o caráter de Deus, em toda a sua bondade e amor, mas eles não reconheciam isso. Por quê? Porque o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Por isso era necessário um novo nascimento. É necessário. E Cristo, ele responde a Nicodemos, diretamente à pergunta, né, quando lhe é feita, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. A terceira pergunta de hoje diz assim, qual é o papel do Espírito Santo no novo nascimento? E o texto de João 16, verso 8, diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está falando da obra do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não seria possível para nós nos convencermos dos nossos pecados. Porque eu, sem Cristo, eu sou uma pessoa obstinada, uma pessoa orgulhosa, que desconsidera a justiça de Deus e desconsidera o seu juízo, e que não tem em conta o pecado. Então, a obra do Espírito Santo é para trazer à nossa mente, o Espírito Santo, o trabalho que ele vai arando, né, o solo do nosso coração, uma obra silenciosa e amorosa, para nos convencer do nosso pecado. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida de maneira tão amorosa, porque ele sabe, né, exatamente como nós somos, daquilo que nós necessitamos, daquele pecado pontual que tem nos afastado de Cristo. E ele trabalha de forma, digamos assim, paulatina conosco. Ele vai nos mostrando quem de fato nós somos. Todos nós aqui, nós temos uma experiência, né, na nossa conversão. E nós podemos ver que o Espírito Santo, ele não nos mostrou exatamente como nós éramos, de uma vez só, porque nós não suportaríamos. Então, é um trabalho que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, e nos mostrando pontualmente, à medida que nós vamos avançando, ele vai também mostrando aqueles pontos que têm nos afastado de Cristo. Mas ele vem de uma forma tão amorosa, que nós, ao sermos repreendidos, nós vemos o amor de Deus na nossa vida, nos mostrando que aquilo que tem nos afastado de Deus, aquilo que precisa ser abandonado na nossa vida, no nosso viver, porque é aquilo que nos afasta de Deus. Mas é de uma forma amorosa, que nos faz com que nós não nos desesperemos diante daquilo que nós temos evidenciado na nossa vida. Mas isso, em vez de nos afastar de Deus, nos aproxima dele. Então, é esse convencimento, esse trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida. E ele vem de uma forma que nos enternece com o amor de Deus. Somos enternecidos por ele. E o texto de Romanos 8:11 diz assim, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. Então, o texto, ele inicia com um si, né?
Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele habita em nós, então ele nos vivificará. O próximo texto, esse texto aqui, 2 Coríntios 3,18, diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, como é que essa transformação pode ser efetuada na nossa vida, por meio do Espírito Santo? Primeira palavra que eu coloquei aqui em destaque, contemplando. Contemplando a Cristo. E como é que nós podemos contemplar a Cristo? Por meio da sua palavra. Então, por meio da contemplação de Cristo, do seu caráter, da sua bondade, do seu amor, é nos dado uma segurança, pela palavra do Senhor, que nós seremos transformados na mesma imagem. E o exemplo claro disso que a Bíblia nos traz é o exemplo de João, o apóstolo João, que ele desejava honras para si, ele desejava ser exaltado, ele era extremamente irritado e impetuoso, mas ao contemplar a Cristo e ser brandamente repreendido por Cristo por meio do seu amor, ele foi transformado na mesma imagem. E ele passou do filho do trovão para o discípulo do amor. E aqui é nos dito que essa obra é uma obra silenciosa, né, do Espírito Santo na nossa vida. E a transformação, muitas vezes, ela é imperceptível. Não pelos outros, né, mas por nós mesmos. E aqui é nos dito, esse texto eu acrescentei, porque é justamente essa obra que é necessária do Espírito Santo. Contemplando a Cristo, fazendo esse link aqui, esse texto diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. E essa parte aqui ela é muito importante. Por quê? Porque, vejam só, aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele trará à lembrança todas as coisas, tudo o que tenho vos dito. E nós sabemos que a Bíblia é o testemunho de Jesus, é a revelação de Jesus Cristo a cada um de nós. E o texto anterior nos disse que pela contemplação nós somos transformados. Então, nós precisamos ter um relacionamento com Cristo por meio da sua palavra. E aqui é nos dito que o Espírito Santo, ele é quem vai nos ensinar a ter a correta compreensão das Sagradas Escrituras. E o texto nos diz mais, que ele nos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto vos tenho dito. Então, no momento oportuno em que precisarmos ser socorridos pela palavra de Deus, quando Cristo estava sendo tentado no deserto, por que meio ele venceu? Pelo está escrito. Agora, se nós não mantivermos comunhão com Cristo por meio da sua palavra, como o Espírito Santo poderá trazer à lembrança as suas promessas? Como nós seremos fortalecidos pela palavra de Deus, se não tivermos comunhão com Ele? Então, o Espírito Santo só poderá fazer essa obra em nós, se também nós nos dispusermos a nos colocarmos nas condições em que Ele poderá operar na sua vida. Então, a contemplação de Cristo por meio da sua palavra é o meio pelo qual o Espírito Santo pode transformar o nosso ser. A quarta pergunta diz assim: o que significa ser uma nova criatura em Cristo? Então, 2 Coríntios 5,17 é um texto muito importante que nos diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Em outras versões, nova criação. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. No Salmo 33, verso 9, se eu não estou equivocada, diz assim: e ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela palavra de Deus, que é criativa e que é poderosa, nós podemos nos tornar uma nova criatura em Cristo. Essa palavra que criou os céus e a terra, ela é a mesma palavra que pode transformar o nosso coração, que pode nos fazer uma nova criatura. Então, a criação, na redenção, ela nada mais é do que uma nova criação, fazer de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, todas as coisas da nossa vida
serão modificadas. Não é uma criação superficial e imparcial, mas ela é completa. E parcial, perdão. Então, aqui no texto, esse texto também eu acrescentei, porque eu acho muito interessante que ele faz esse link direto com o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Por quê? Davi, o Salmo 51, nós sabemos que é o Salmo de Davi, a confissão do seu arrependimento pelo pecado cometido. E Davi, ele inicia o verso dizendo assim: cria em mim um coração limpo, ou puro, em outras versões, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Essa palavra aqui utilizada por Davi, no hebraico, cria, é a palavra bará. E essa palavra significa criar, moldar ou formar. E ela pode ser empregada na criação. Por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. Essa é a mesma palavra utilizada por Davi ali. Então, é a criação dos céus e da terra, a criação do homem individual, de novas condições e circunstâncias e de transformações. Então, Davi tinha em mente, exatamente em mente isso, quando ele ora ao Senhor, pedindo para que Deus crie nele um novo coração. E essa palavra criar é uma palavra que significa criar do nada. Então, é criar algo que não existe em nós. É dar-nos, de fato, um novo coração. O texto de Gálatas nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, a vida que é manifesta por aquele que nasceu de novo não é a sua vida em si, mas é Cristo vivendo no indivíduo. Por quê? Porque o que a lei requer de nós é obediência perfeita, justiça sem mácula. E nenhum de nós pode oferecer isso. Apenas Cristo vivendo. É uma substituição, né? Vivermos a vida dele. Então, por isso que a Bíblia nos diz, nós somos salvos pela sua vida. Então, estando crucificados com Cristo, morrendo para o velho homem, podemos agora ressurgir em novidade de vida e viver não mais nós mesmos, mas Cristo vivendo em nós. Porque Cristo nos diz lá em João, capítulo 12, que a semente, se ela não morrer, ela não dá fruto. Então, é necessário que o velho homem ele seja crucificado com Cristo e que Cristo viva agora, passe a viver em novidade de vida, né? Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. Então, é essa certeza e essa esperança que o Senhor nos dá, de poder vivermos a vida de Cristo, né? Cristo viver a vida dele em nós. A pergunta de número 5 diz assim: como o novo nascimento se reflete em nossa vida diária? Então, o novo nascimento, ele não é apenas algo exterior, e também não é algo do ponto de vista apenas teológico, mas ele é algo experimental. Ele é algo que precisa ser refletido na nossa vida, para ser, de fato, um novo nascimento. E aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, vejam, por que eu coloquei em destaque as duas letras, a palavra, né? O fruto. Porque está no singular. E uma coisa que a gente precisa entender em relação a isso. Muitas vezes, eu já em conversas com alguns irmãos, dizem assim, dentre os frutos, eu tenho uns que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, paciência. Aí outro, temperança. Como se a obra de Cristo ela fosse uma obra superficial. E como se ela fosse algo fragmentada. Ou seja, eu tenho isso, mas me falta isso. Mas veja que aí está dizendo que é o fruto, está no singular. E para ilustrar, eu trouxe esse fruto aqui, a imagem desse fruto. E veja só, quando a gente vai comprar, por exemplo, nesse caso aqui, que são laranjas. Quando a gente vai comprar laranjas, a gente compra o fruto ou a gente compra os gomos?
É óbvio que quando você vai comprar algo ali que esteja, você vai comprar o fruto, ou seja, algo completo. Você não vai comprar algo fragmentado. Então, como é que a laranja ela pode ser reconhecida como uma laranja de fato, ou não os gomos? Porque ela é uma unidade. Então, o fruto do Espírito, aquele que nasceu de novo, ele vai possuir todas essas características aqui. Ele vai ter amor, ele vai ter alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente, eu não possuo o fruto do Espírito. Ainda que eu possa, de certa forma, manifestar na minha vida uma certa temperança para muitas coisas. Mas se não, isso pode ser uma operação da minha própria justiça. Se eu não tiver amor, se eu não tiver paz, se eu não for bondosa, se eu não for branda, eu não tenho fruto do Espírito. Então, isso é o que é manifesto na vida do cristão, é algo completo. É uma obra completa que Cristo quer realizar em nós. Então, muitas vezes, dentro do cristianismo, o que existe é uma visão equivocada do que é o novo nascimento. Porque as pessoas acreditam que elas podem ter umas coisas e não outras. Podem manifestar na sua vida impaciência e mesmo assim serem cristãs. E isso não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que aquele que nasceu de novo, ele possui o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é manifesto através de todas essas características que nós lemos no texto. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, como eu mencionei anteriormente, né? Aquilo que nós temos de entendimento do que é mundanismo, muitas vezes com apenas obras exteriores e superficiais, nós não entendemos que se nós não desejamos ter o caráter de Cristo, nós somos mundanos e nós não desejamos as coisas celestiais. Se nós não desejamos perdoar como Cristo perdoou, nós não estamos buscando as coisas que estão de cima. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada acerca do que é buscar as coisas celestiais. Nós achamos que a nossa religiosidade, por exemplo, gostar de músicas sacras, é buscar as coisas, isso faz parte. Mas nós precisamos desejar ardentemente o caráter de Cristo. E uma das áreas que nós somos mais provados é quando nós somos afrontados, é quando nós somos machucados. Então, buscar as coisas que são de cima é buscar ter o caráter de Cristo, é buscar refletir a Ele em todas as áreas da nossa vida. E são nessas áreas que nós somos mais confrontados, o nosso caráter é mais confrontado. Onde Cristo, continuando o texto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, é justamente isso, né? Nós precisamos ampliar esse conhecimento a respeito de que nós precisamos desejar ter o caráter dele. E que todas as coisas que são da terra, isso testifica que não somos de Cristo. Então, veja só, como é que o mundo trata quem machuca, quem nos machuca? Como é que nós devemos tratar aquele que nos faz mal? Nós somos ensinados a revidar. Então, como é que nós devemos tratar aquelas pessoas que nos desconsideram, que nos humilham? Então, isso são as coisas que são da terra. Não apenas aquelas coisas que nós temos no nosso falso conceito, né, de mundanismo. Então, se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós buscaremos, será um desejo ardente do nosso coração, possuir o caráter de Cristo. E eu trouxe um exemplo, dentre muitos, né, que tem na Bíblia, o exemplo de Zaqueu. Né? A pergunta foi feita como que o novo nascimento ele se reflete na nossa vida diária. E o caso de Zaqueu, a gente vê justamente uma mudança completa, um curso, uma conversão de fato. Por quê? Porque ele era injusto, ele defraudava o seu semelhante. E ao ter um encontro com Cristo, um verdadeiro arrependimento, né? E a gente sabe que foi verdadeiro porque produziu frutos, o arrependimento de Zaqueu. Então, ele disse que restituiria
né, todo aquele que ele tinha defraudado. E o que foi? E Cristo muito se alegrou, né, na confissão de Zaqueu, no seu arrependimento, no seu novo nascimento. Por quê? Porque ele disse, hoje houve salvação nesta casa. Então, o novo nascimento, ele vai produzir fruto na nossa vida, uma mudança completa do nosso ser. A pergunta de número 6 diz assim: qual é o papel da fé no processo do novo nascimento? O texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, o texto que nós lemos em uma pergunta anterior, falava sobre os filhos da ira, né, os filhos da desobediência. No texto de 1 João, diz que a todos quanto o receberam. Receberam a quem? A Cristo. A ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Antes, filhos da ira, filhos da desobediência, agora, filhos de Deus. Por meio de quê? Da fé. Aqueles que creem em seu nome. E aqui, esse crer, a gente também precisa ter uma visão mais ampla, que não significa crer no seu nome, em que sentido? Não crer que ele é o filho de, apenas que ele é o filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é todo poderoso, que ele é o Salvador. Todas essas coisas, Satanás e seus demônios também creem. E a Bíblia diz que eles creem e estremecem. Mas aqui se fala de uma rendição total do ser a Cristo. Crer em Cristo, no sentido de nos trazer a salvação, é uma completa submissão. Porque quando nós estudamos sobre a origem do mal, nós vimos que Satanás ele quis se exaltar, né, a Deus, e ele não quis mais ser submisso a Deus, mas ele quis tomar o lugar que era de Deus. E quando nós tomamos, e nós podemos fazer isso na nossa vida, quando a gente não aceita ser dirigido por Cristo, ser submisso à sua vontade para nós. Então, isso não é crer nele. Quando nós queremos tomar o controle da nossa vida, como o texto que nós lemos anteriormente, se nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, é uma vida totalmente rendida a Ele. E, continuando o texto, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui nós podemos fazer uma aplicação para o Israel espiritual, né? Porque muitos ali, nos tempos de Cristo, se julgavam por meio do seu nascimento, do sangue, da carne, a descendência, né? Eles se exaltavam por ser descendência de Abraão, mas eles não eram, de fato. Por quê? Porque eles não eram submissos a Deus, não estavam aceitando a Cristo, rejeitando a Ele. Então, os que verdadeiramente são filhos de Deus são aqueles que creem em seu nome e os que não nasceram segundo o sangue, segundo a carne, a vontade da carne, dentro do homem, mas de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E o texto de Gálatas nos diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então, não basta apenas uma profissão pública e exterior, mas precisamos nos revestir de Cristo. Ou seja, que o caráter dele seja implantado em nós. Então, todos vós, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa é a real e a verdadeira filiação a Deus. Não é termos o nosso nome, né, no rol de registro da igreja, no rol de membros. Não é termos apenas uma profissão de fé, mas é sermos filhos pela fé em Cristo Jesus. É essa verdadeira filiação. E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta de número 7 diz assim: como podemos saber se nascemos de novo? Eu creio que essa seja uma pergunta que todos nós já fizemos. E a Bíblia nos diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, lembra daquilo que nós lemos em Gálatas, sobre o fruto do Espírito? Podemos ver, evidenciar. Isso nos traz um alerta se nós verdadeiramente nascemos de novo.
se o fruto do Espírito é manifesto na nossa vida. Então, pelos nossos frutos, os conhecereis. Teve uma vez que eu estava assistindo uma pregação, achei bem interessante, que a pregadora falou assim, que muitas pessoas dizem assim, mas Deus conhece o meu coração. Primeiro que isso deveria fazer a pessoa estremecer diante dessa afirmação. Mas ela disse assim, você foi chamado para dar frutos, e não para ser analisado pelas suas raízes. Então, é verdade que Deus conhece o nosso coração, é verdade que Deus sabe a sinceridade de cada um, mas nós somos chamados para dar fruto, né? Para que seja evidenciado a vida de Cristo refletindo na nossa vida, para que outras pessoas também possam conhecer a Jesus através de nós. Então, nós, pelos nossos frutos, evidenciamos se nós nascemos de novo ou se o velho homem ainda é manifesto. Se sabeis que ele é justo, 1 João 2,29, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós sabemos que justiça, o Salmo 119 nos diz que justiça é os mandamentos, né? A guarda dos mandamentos de Deus. Então, todo aquele que pratica a justiça, ou seja, que está em harmonia com a lei de Deus, esse é nascido de Deus. O texto de 1 João 3,9 nos diz assim, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, aqui bem interessante essa parte, assim, esse texto ele é muito forte, e quando diz assim, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí a gente precisa entender se não pode pecar, porque a possibilidade de pecarmos, ela sempre existe. Porém, o que é que impossibilita com que o pecado nos vença? Porque a sua semente permanece nele. Então, permanecer em Cristo, aquele que permanece em Cristo, não peca. Então, sempre que nós pecamos, é porque naquele momento nós nos separamos da videira. Porque se nós permanecermos em Cristo, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Mas no momento que nós tomamos a decisão de não permanecer mais em Cristo, então nós somos vencidos pelo pecado. E essa permanência, como a palavra mesmo já diz, tem que ser algo contínuo. Por quê? Porque muitas vezes nós, ao acordarmos, fazemos ali nosso momento com Deus, nossa devocional, mas, e é muito importante, né, que nós possamos entregar o nosso dia a Deus, que Ele dirija a nossa vida, dirija a nossa mente, dirija o nosso coração, nossos planos, tudo, que Ele possa estar à frente. Porém, a gente, muitas vezes, durante o dia, existem aqueles momentos em que, se nós não vigiarmos, por isso que nós somos exortados a orar sem cessar, naquele momento, naquela fração de segundo ali, em que nós não estivermos em Cristo, o pecado pode nos vencer. Então, a permanência, ela tem que ser constante. Né? Não é algo de um momento, mas ela tem que ser algo contínuo, para que possamos experimentar o que esse texto nos promete e nos garante. A pergunta de número 8 diz assim, o que acontece com o nosso passado quando nascemos de novo? Então, o texto de Miqueias 7,19 diz assim, tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, nosso pecado, ele é apagado. Porque serei misericordioso para com as suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, essa é a promessa que Deus nos dá. Não importa aquilo que nós tenhamos feito, mas importa o momento em que tomamos a decisão de seguir com Cristo. Então, por que é que isso acontece? Né? Deus coloca, né, que dos seus pecados não mais me lembrarei. Porque aqui, como vimos em textos anteriores, a vida, como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, a vida que Paulo vivia ali, e pode ser a nossa experiência também, é a vida de Cristo em nós. Então, isso é a justificação, o processo de justificação, em que a nossa vida,
é substituída pela justiça perfeita de Cristo em nós. Então, nós passamos a viver a vida, Cristo passa a viver a sua vida em nós. E por isso que nossos pecados podem ser apagados, podem ser extintos. E isso a gente vai estudar de maneira mais aprofundada quando for termos o estudo do santuário. Nós poderemos entender como é, né, que nossos pecados já eram extintos por meio do sangue de Cristo. A pergunta de número 9 diz assim: como o novo nascimento nos capacita a vencer o pecado? Em Romanos, capítulo 6, verso 6, nos diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é interessante desse texto de Romanos, quando fala que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. Quando Cristo estava na cruz, e os nossos pecados foram lançados sobre ele, naquele momento, isso é tremendo e profundo, e a gente deveria, como a irmã White fala, né, nos demorar mais ainda sobre as últimas horas de Cristo, para que a gente pudesse entender o que realmente isso significa. Isso nos dá uma promessa maravilhosa, de que todos os nossos pecados foram lançados sobre ele, e o corpo do pecado pudesse ser destruído. Ou seja, naquele momento, digamos assim, vamos tratar o pecado como um vírus. O vírus encantou o antídoto. Então, não é uma possibilidade apenas, mas é uma certeza que nós temos de que todos os nossos pecados, eles foram crucificados com Cristo naquele momento. E eu preciso aceitar isso pela fé, para que eu obtenha essa vitória, para que essa vitória ela seja de maneira prática e clara na minha vida. Por quê? Porque naquele momento, não é que Cristo vai vencer, ele já venceu todos os meus pecados. Ele sabe de tudo que eu passo, tudo que eu sinto, todas as minhas fraquezas. Tudo foi lançado sobre ele naquele momento. Ele sabe quem Daniele é. Ele sabe o que eu sou, o que eu sinto, as minhas lutas. Tudo foi lançado sobre ele naquele momento. E naquele momento ele venceu todos os meus pecados. Naquele momento que ele estava ali, ele obteve uma vitória perfeita para mim. E eu só preciso aceitar isso pela fé. Para que, então, isso possa ser uma realidade na minha vida. E é isso que Cristo quer nos mostrar. Né? Que quando o velho homem ali é crucificado com ele, ele sabe exatamente o que eu sinto, o que eu passo. Ele sabe exatamente as minhas lutas e minhas dores. E ele sabe exatamente como ele pode me dar a vitória. Porque ele já venceu. E eu só preciso aceitar pela fé. Então, quando o corpo do pecado, eu fui crucificada ali com Cristo, eu preciso entender isso e aceitar pela fé. Então, naquele momento que eu entendo, que o ser humano entende isso, eu não servirá mais ao pecado. Tem um livro de um autor chamado Alonso de Jones, que ele fala, graça ao pecado, quem reinará? E esse livro é tremendo, porque ele vai falar justamente sobre como muitas vezes a gente acha que é muito natural, né, para nossas más inclinações, desobedecer a Deus. Mas ele vai falar que quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos que o nosso corpo foi crucificado com Cristo ali, e que não somos mais escravos do pecado, então será, assim como hoje, aqueles que estão nessa condição, é fácil desobedecer, será fácil obedecer a Deus. Por quê? Porque será algo natural, porque não é mais a pessoa que está vivendo. Ela já aceitou a vida de Cristo nela. Cristo já reina no seu coração. E naquele momento, ela vai viver a vida de Cristo. E o pecado não terá mais domínio sobre a pessoa. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, quando Cristo estava ali no Getsemane, ele disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, era sempre uma submissão, uma entrega total de Cristo ao Pai. Então, se nós andarmos no Espírito, esse texto, assim como foi o texto de 1 João 3,9, jamais satisfaremos a concupiscência da carne.
A carne, ela não vai se sobrepor ao espírito, se nós nos sujeitarmos a Deus. E aqui diz assim, ó, porventura, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a carne, ela desejará, né, os seus desejos, as suas inclinações más. Mas o espírito subjugará esses desejos, se nós estivermos andando no espírito, né, em Cristo. Então, todas essas coisas, elas podem ser subjugadas na nossa vida. E um exemplo poderoso na Bíblia, de uma transformação, que eu gosto muito, é o exemplo da mulher adúltera, que Cristo diz assim, após aquelas acusações que foram feitas contra ela, tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E ele disse, e disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Então, esse exemplo ele é muito poderoso, porque nessa última parte aqui do verso, Cristo está pregando para ela a justificação pela fé. Ele diz assim: eu não te condeno, eu te perdoo. O preço que era para você pagar, eu vou pagar. Não haverá mais condenação para você. Você receba a minha justiça imputada. Eu não condeno mais. Mas ele também promete para ela a sua justiça comunicada. Vai-te e não peques mais. Ou seja, uma transformação total. E nós sabemos que essa mulher, ela viveu uma vida de pureza. E ela viveu em perfeita submissão a Deus. E ela foi uma das discípulas assim, mais fiéis de Cristo. Não importa mais sua vida, seu passado pecaminoso. Ela passou a ser uma nova criatura. E isso foi evidenciado na vida de pureza que ela viveu. Então, Cristo, assim como ele disse para essa mulher, ele disse para cada um de nós. Ele não nos condena. Ele perdoou todo o nosso passado, toda a nossa dívida, mas ele também nos promete que não pecaremos, que podemos ir e andar em novidade de vida. Vai e não peques mais. E como nós vimos lá que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é criativa, ela pode criar em nós um novo coração. Esse aqui que Cristo está, a promessa que Cristo está dando a essa mulher é a mesma promessa que ele pode dar a cada um de nós, por meio da sua palavra. Vai-te e não peques mais. É uma certeza, porque é o Deus do céu que está falando. A pergunta de número 10 diz assim: o novo nascimento é um evento único ou um processo contínuo? Então, nós já abordamos um pouco sobre essa questão, mas vamos ler mais alguns textos. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Então, mesmo são as duas coisas, né? Temos aquele momento que o Espírito Santo traz à nossa mente, né? É a obra unicamente do Espírito Santo. Nós não acordamos um dia e decidimos nos arrepender, não, mas isso é fruto de uma operação do Espírito Santo, em que tomamos uma decisão. Mas aquela decisão, ela precisa ser contínua na nossa vida. Nós precisamos escolher Cristo a cada segundo, nos sujeitarmos a Ele. Então, trata-se de um processo, né, contínuo, de inteira submissão a Deus. E o verso aqui de Filipenses 1,6 diz assim: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Então, temos que ter a confiança que aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é aquele que operará em nós o seu querer, né, o seu efetuar. Esse texto também eu acrescentei, que eu gosto muito dele, e ele mostra justamente a nossa caminhada com Cristo, né? Diz assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se trata, sim, de um processo, porque, como eu disse anteriormente, né, o Espírito Santo, de maneira bondosa, ele não nos mostra, né, tudo aquilo que nós somos de uma vez, porque nós não suportaríamos. Em João capítulo 16, Cristo diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então, pegando esse princípio, nós não suportaríamos que fosse revelado tudo aquilo, todas as trevas que há em nosso coração. Mas, aos poucos, os brilhos dos raios do sol da justiça, ele começa a clarear.
a nos mostrar, não para nos ferir, não para nos machucar, mas para nos mostrar o quão necessitados nós somos de Cristo. Então, sempre que Cristo apresenta a nós um pecado acariciado, ele nos mostra para nos atrair a ele, porque ele sabe que ele é o único que pode nos socorrer. E não é jamais para nos ferir, para nos machucar, mas justamente para nos restaurar. Então, essa promessa, né, para cada um de nós. Qual é a relação entre o novo nascimento e o batismo? Portanto, estamos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo, ele não é fruto, não deve ser fruto algo apenas da emoção, mas tem que ter uma correta compreensão do que significa, né, o batismo ali. Naquele momento, é uma profissão que é feita diante dos homens, da fé em Cristo, mas nós precisamos entender que aquilo é uma representação de algo que aconteceu no coração, de ser morto, de ser crucificado com Cristo, sepultado com ele, para ressurgir em novidade de vida. Então, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é necessário o arrependimento, o batismo, né, a confissão pública ali de que somos arrependidos, de que estamos agora caminhando com Cristo em novidade de vida e receberemos assim o dom do Espírito, né, andando com Cristo, caminhando todos os dias. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu acho bem interessante, que ele diz assim, eu pensei que o velho homem havia sido sepultado pelas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Então, todos os momentos da nossa vida, a gente tem que se sujeitar. E o nosso batismo ali, naquele momento que a gente toma a decisão de seguir a Cristo, ele tem que ser um batismo diário, né? É um momento, é um evento único ali, mas o batismo, ele precisa ser diário. Todos os dias nós precisamos mortificar o nosso eu, nos sujeitarmos a Cristo, para que o velho homem ele não ressurja, mas que Cristo ressurja em nós todos os dias. E a nossa última pergunta, a pergunta de número 12, diz assim, a 12ª pergunta. Como o novo nascimento transforma nossos relacionamentos com os outros? Amados, o texto de 1 João 4,7 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, como nós vimos, né, lá no texto de Gálatas, sobre o fruto do Espírito, aquele que ama, qualquer que ama, é nascido de Deus. E não é esse amor sentimental, romântico, que a gente conhece inteiro, mas é o amor como Deus ama, né? A Bíblia nos mostra que Cristo diz assim, vos ameis como eu vos amo. E ele diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, essa é uma evidência, o amor, mas o amor como Deus ama. E como é que Deus ama? Como é que Deus perdoa? Como é que Deus lida conosco? Como é que nós lidaremos também com os nossos semelhantes? Então, isso é uma clara evidência daqueles que nasceram de novo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E essa palavra aqui, o suportar, lá no grego, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão, quando lê esse texto, que é, por exemplo, você não gosta muito de um irmão, mas o suporta, nesse contexto. Mas não é isso que o texto está dizendo. Esse suportar, quando você vai ver a palavra ali no grego, é dar suporte à pessoa, é de ficar uns aos outros. É isso que o texto está dizendo. E não apenas tolerar a pessoa ter ali como se fosse, digamos assim, no sentido de ser algo, não seria a palavra superficial, mas de ser uma boa convivência. Não é isso que o texto está dizendo.
mas suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Essa é uma clara evidência, nota da transformação que há no coração daquele que recebeu a Cristo no seu ser. E isso é evidenciado na sua vida diária. E eu gostaria de finalizar o estudo de hoje trazendo uma... Quando eu estava estudando, eu lembrei desse relato. Essa é uma história verídica de um missionário que ele foi designado para uma missão no Amazonas. E quando ele tratava-se de uma aldeia bem isolada, e lá eles tinham um dialeto, lá da tribo, né? E quando ele chegou lá, ele passou um tempo considerável, eu não lembro mais quanto tempo ele passou com eles, mas ele tentou de tudo, de todas as formas, conseguir compreender a língua, né, daqueles índios, mas ele não conseguiu. Ele se esforçou, ele se esforçava, ele orava, para que ele conseguisse compreender a língua daquele povo, para que ele pudesse comunicar a Cristo para aquelas pessoas, para que ele pudesse traduzir a Bíblia para a língua deles, para o dialeto deles. E ele tentou, mas ele não conseguiu. E ele veio a falecer. E quando ele faleceu, foi enviado outro missionário para continuar, dar continuidade à missão ali. E quando aquele missionário chegou naquele local, ele, em pouco tempo, ele conseguiu compreender a língua daquela tribo. E ali, ele começou a traduzir logo os evangelhos. Ele começou a traduzir para a língua deles, falar do amor de Cristo, falar quem Cristo era. E, para surpresa dele, quando ele estava comunicando, né, pregando sobre Cristo ali, alguns índios começaram a dizer que conheciam esse homem. Assim, esse homem, nós o conhecemos, ele já esteve aqui conosco. E ali, ele ficou surpreso no primeiro momento. Ele disse assim, será que se trata de uma... Eles tiveram uma experiência sobrenatural? E ele teve a curiosidade, ele perguntou assim para eles, como é que esse homem era? Quais são as características físicas dele? E os homens, e aqueles índios ali, eles começaram a dar as mesmas características do missionário que havia falecido. E aquilo foi muito impactante para ele, porque ele disse assim, que naquele momento ele entendeu o poder de um testemunho, de uma vida que está em Cristo. Porque aquele homem, ele não conseguiu se comunicar com eles por meio de palavras, mas Cristo vivia nele, né? O texto de Gálatas 2:20 se cumpriu na vida dele. Não era mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Então, quando aqueles homens começaram a conhecer a Jesus Cristo ali na Bíblia, eles tiveram a certeza de que estiveram com Cristo. Por meio de quem? Aquele missionário. Aquele missionário refletia o caráter de Cristo. E quando eles viram ali a demonstração do amor de Deus pelas Sagradas Escrituras, eles tiveram a certeza de que um cristão, de fato, tinha estado com eles. E isso, né, a gente viu na Bíblia, tem esse relato, que aconteceu justamente o que aconteceu com Pedro e João, né, que as pessoas se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E esse é o convite que Cristo faz a cada um de nós, para que nós possamos refletir o seu caráter, para que todas aquelas pessoas que tiverem contato conosco possam entender que elas estiverem em contato, de fato, com Cristo. E nós possamos evidenciar na nossa vida diária, em todos os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, principalmente no nosso lar, que possamos evidenciar a Cristo em nossa vida. E que, como esse relato, né, que mencionei aqui para vocês, sobre esse missionário lá na tribo, que possa ser uma realidade também na nossa vida. E que todas as pessoas que entrarem em contato conosco, que possamos exalar o perfume de Cristo para essas pessoas, e que Cristo possa viver em cada um de nós. E, Márcia, tem algo a mencionar? Não, agora a gente faz a oração final. Pronto, tá certo. Então,
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por essa preciosa verdade que nós temos, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Que cada um de nós possa experimentar, Senhor, Cristo vivendo em cada um de nós. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo para todos aqueles que nós mantivemos contato. Que todas as pessoas possam conhecer a Ti, através de nós. E que nossa vida seja um testemunho poderoso para evidenciar o amor de Deus por cada um de nós. Ó Senhor, muito obrigada por essa preciosa verdade, por essa esperança que nós temos de que Cristo possa viver em nossos corações, que esse corpo de pecado possa ser abatido e que nós possamos ter, ser nossa natureza subjugada pelo poder do Espírito e que possamos, Senhor, andar em novidade de vida. Que sejamos um perfume suave para todos aqueles que estiverem em contato conosco. Por favor, Senhor, nos guarda nessa semana que para nós é desconhecida, mas que o Senhor já a conhece. Nós colocamos as nossas vidas, os nossos planos, tudo que nós temos e somos nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, nós ainda temos alguns exemplares aqui do Guia de Estudos. Eu creio que você já tem o seu, você que está aqui estudando conosco, creio que você já tem. Então, mais uma vez, é só pedir que a gente envie para você pagando apenas o frete, tá bom? Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade a este estudo do Novo Nascimento. Então, não perca esse estudo, e se você tiver alguém que queira estudar a Bíblia, envie esses estudos, já está tudo que está sendo gravado, envie esses estudos para eles, tá bom? Que Deus os abençoe, uma semana abençoada para todos.